Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Eu sou o Felipe Malta e eu te agradeço por escolher todos os dias. É uma honra para a gente, tá? Saber que você está aí do outro lado da tela, escolhendo o nosso canal e o nosso jeito de fazer jornalismo responsável sem jamais perder o otimismo. Ainda neste mesmo assunto, a nossa equipe está em frente ao restaurante que foi invadido pelo veículo desgovernado. Maicon Leão. Exatamente, Malta. A gente acabou de ter acesso, inclusive, ao interior desse restaurante. O carro parou nesse exato ponto onde nós estamos. E ele só não acabou invadindo a cozinha ali dentro por conta dessa estufa aqui onde ficam as comidas. Que, inclusive, o almoço de hoje já está pronto. O restaurante está funcionando depois desse susto. A gente fala ainda hoje, viu? Mas que coisa boa, né, gente? Pelo menos a vida está voltando à normalidade, prejuízos que vão sendo diminuídos. Você vai ver também uma tragédia. Homem surta e mata a própria tia no Lago Norte. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. A jornalista Aida Carla de Araújo, de 64 anos, levou 2 facadas, uma no pescoço e outra nas costas. O sobrinho dela teria tido um surto psicótico. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes dessa história. Combinado, até já. Advogados de Adriana Vilela tentam cancelar júri que a condenou pelo crime da 113 Sul. Vitória Mello. A arquiteta foi condenada a 67 anos de prisão em regime fechado pela morte dos pais e da funcionária da família. A defesa alega que o júri, que ocorreu em 2019, teve diversas irregularidades. A decisão agora está nas mãos do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. E a gente comenta esse assunto e traz todos os detalhes já, Felipe. Como está aqui na tarja, né, o julgamento que nunca acaba. Você vai ver também, com o avanço da geração de energia solar no país, mesmo as pessoas que não têm os painéis em casa poderão sentir a conta de luz ficar um pouco mais barata. A economia pode chegar a mais de 95%, como mostra a pesquisa encomendada pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. O estudo aponta que o crescimento na geração de energia solar previsto no Plano Nacional de Expansão de Energia do Governo Federal deve levar a uma redução média de mais de 5,5% nas contas de energia de todos os brasileiros até 2031, mesmo para os que não aderirem à geração própria de energia fotovoltaica. Vale a pena para todo mundo, né? É o futuro, a gente tem que incentivar. Trataremos desse assunto na edição de hoje. O nosso jornal já começou. Olha, meus amigos, a imagem é impressionante e quem viu esse carro chegar tão perto certamente levou um susto muito grande. Um carro invadiu um restaurante em São Sebastião. As imagens do circuito de segurança do próprio estabelecimento são impressionantes. Foi durante o horário de almoço ontem. As pessoas estavam ali tranquilas, né? Almoçando, colocando comida no prato, quando de repente o carro branco que você vê ali à frente, é um Chevrolet, veio com tudo. O veículo atingiu algumas pessoas, agora, felizmente, né? Por muita sorte, ninguém ficou gravemente ferido. O repórter Maicon Leão foi até esse restaurante e fala com a gente agora ao vivo. Maicon, eu até achei que você estaria, agora você está na frente do restaurante, mas a gente acabou de fazer uma participação rápida, que você mostrou dentro, tá tudo funcionando normal, né? Que bom. Exatamente, tudo funcionando normal, Malta, não passou de um susto, graças a Deus. Claro, teve aquelas 2, 3 pessoas que foram atingidas ali no cantinho que a gente vê nas imagens que são impressionantes, mas felizmente apenas ferimentos leves. A gente veio aqui pro lado de fora até para explicar para quem está em casa o que aconteceu. Aquele carro estava estacionado inclusive naquela vaga ali atrás e a senhora, ao manobrar, deu a ré e veio, ela seguiria por essa rua. Só que ela acabou, Malta, confundindo os pedais. A gente conversando com pessoas aqui, descobrimos que ela inclusive é mãe de uma pessoa que trabalha no restaurante e que durante essa manobra acabou perdendo o controle do carro ali ao confundir os pedais, acertou um outro carro que estava nesse ponto aqui e aí acabou desgovernando lá para frente. A gente percebe inclusive que a entrada ali da calçada é um pouco mais alta, só que mesmo assim, com o impacto, o carro acabou indo para lá. Eu vou inclusive chamar seu Hamilton aqui rapidinho, ele presenciou tudo e me contou que parecia cena de filme ontem, senhor. Parecia cena de filme? Como é que o senhor estava me falando? Parecia cena de filme. Aquele filme do Velozes e Furiosos.
Parecia aquele filme, ó. Foi questão de segundos o carro entrou. Questão de segundo entrou. O senhor estava sentado ali, presenciou tudo ali, malta. Igual ele falou pra gente, foi igual um filme, Velozes e Furiosos. Quase bateu foi no meu burrão lá, da carroça, quase bateu foi lá. Viu? No que bateu no carro, virou pra dentro do restaurante. Entrou igual uma bala. Exatamente. A gente fala agora até mais divertido da situação, porque, malta, felizmente ninguém ficou ferido. Igual ele disse, ele estava sentadinho ali, ó, assistindo, terminando o almoço, assistindo um pouco do jornal pelo celular, e quando viu foi só o carro vindo pro lado de cá. Agora, a gente vai entrar no restaurante para explicar para quem está em casa. Era por volta de 12h20, movimento intenso, malta. Só que sabe aquelas coisas que a gente diz são como se fossem coisas de Deus? Essa fileira aqui, ó, que normalmente costuma estar cheia, estava vazia, as pessoas estavam sentadas mais nas laterais. E foi justamente a fileira mais atingida pelo carro, que veio nessa região aqui, saiu pegando essas mesas. E pelas imagens da câmera de segurança, a gente percebe inclusive que antes os policiais estavam até aqui atrás, no banheiro. E aí, no que o policial começa a sair, vem aqui mais ou menos, ele percebe o barulho da batida no carro lá fora. E nesse momento, depois que o carro bate no outro veículo que estava vindo no sentido contrário, e aí ele entra desgovernado. E foi nesse ponto aqui em que o carro parou. O policial ficou meio entre o carro e a parede, que a gente percebe que ainda está aqui com algumas manchas, justamente por conta da pancada. Ali no canto teve até uma parte da parede que realmente arrancou. E aí, malta, depois veio a surpresa dessa senhora, justamente pelo desespero. Ela já entrou gritando e no que parou o carro, que ela desceu, ela simplesmente desmaiou por conta do susto. É uma mulher de 57 anos que tinha trocado o carro recentemente, ou seja, era um carro novo que ficou praticamente destruído com todo esse impacto. Ela, inclusive, precisou de amparo aqui do pessoal, o Corpo de Bombeiros veio, aferiu a pressão. Felizmente, ela também não se feriu, foi para casa, mas ainda não consegue entender o que aconteceu naquele momento. Foi um susto tanto para ela quanto para os policiais, mas desde ontem, os familiares e amigos dessa mulher já ajudaram a prestar os atendimentos aqui, inclusive o prejuízo ali, a porta de vidro que foi danificada, inclusive antes da gente entrar, tinha uma equipe já fazendo a medição ali para a instalação da nova porta. A gente percebe, o restaurante está funcionando normalmente, mas imagina você, igual a gente está vendo nas câmeras de segurança, saindo aqui do banheiro tranquilamente. O que está acontecendo com o policial? Ele saía aqui do banheiro, malta, bem tranquilo, e aí de repente, andando aqui já sentido de novo a parte das comidas, só escuta o barulho vindo dali e vem o carro, um baita de um susto, que é justamente o que a gente está vendo aí nas imagens. Imagina o que passou na cabeça desse policial na hora. A gente conversando aqui com o pessoal que trabalha, até quem presenciou isso, ele disse que na hora a única preocupação dele era ser prensado justamente aqui nos balcões da comida, ficar entre o carro e esse balcão. Por isso ele correu para o canto. Só porque acabou que ele correu justamente para o mesmo sentido e que o carro vinha. Como a gente está falando, graças a Deus, foram só prejuízos materiais, que inclusive a motorista do carro já está ressarcindo o pessoal aqui do restaurante para tentar minimizar esse prejuízo. Mas agora a gente falou, um carro novo, uma senhora de 57 anos, que provavelmente confundiu os pedais ali, nem ela consegue ainda explicar o que aconteceu. Ela estava saindo da vaga e acabou perdendo a direção do carro. Bateu no outro veículo que vinha no sentido contrário, e aí depois dessa batida, malta, ela entrou aqui no restaurante com gosto, acertou essas mesas aqui, e a gente falou que tinham poucas pessoas. Nessa daqui tinha um senhor. Questão de segundos antes, esse homem levantou, como se fosse aqui para o sentido do caixa, inclusive ele foi atingido pela mesa. Mas assim, igual a gente falou, apenas ferimentos leves, não tem ninguém que precisou, por exemplo, ser levado para o hospital com ferimentos, até mesmo a motorista, ela desmaiou com o susto, mas foi atendida por aqui, está todo mundo bem, inclusive o restaurante já funcionando, mas toda hora, como a gente vê ali, ó, pessoas vindo para casa justamente para tentar entender o que está acontecendo. E o cheiro, malta, tá bom, viu? É. Medalha milagrosa. Ó, segura aí um pouquinho, Michael. Deixa eu só ver aqui com o pessoal de casa a imagem outra vez. É uma imagem tão impressionante que a cada vez que você assiste ela de novo, você repara em uma das pessoas que estavam no restaurante e que cada uma delas, como que a dinâmica sucedeu a partir de então. Repare que ali, logo que o carro entra desgovernado, esse senhor de cabeça branca e camiseta preta ali, olha lá, ele estava sentado, quase levantando, ele tomou uma pancada da mesa e da cadeira. E logo se levanta com aquela cara de o que tá acontecendo aqui agora? Depois vamos para a próxima pessoa. Esse que tá de camiseta azul não é o policial militar ainda. Ele tá num canto, ele tenta fugir, ele salta
e fica ali imprensado na parede pelo carro. Mas ainda sai andando, ó, dá uma caída ali depois, mas parece que é de susto. O policial militar, esperto, quando viu o carro entrar como se estivesse indo em linha reta, saiu na direção contrária, mas ele não contava que essa senhora ia fazer essa curva ali à direita, né, na visão do motorista, e que o acertaria em cheio depois. E por fim, essa moça aqui de preto, coitada, ó, que teve uma hora que fica até paralisada. Ela vai vendo o carro chegar e não consegue... Olha isso, ela anda um pouquinho e depois ela para. Dizem que é assim, quando você se depara com uma situação muito amedrontadora, tem pessoas que têm um instinto de sair correndo muito rápido, outras simplesmente ficam paralisadas e não sabem o que fazer. O que eu estou muito impressionado, e Deus agiu nesse momento para que não houvesse vítimas mais graves, é o fato de que justamente naquela fila de mesas ali do meio, que foram mais atingidas por esse carro branco, não havia ninguém sentado, tirando o coitado do seu senhoria ali de camiseta preta e cabeça branca, que tomou uma pancada, mas que também não foi muito forte. Michael, mostra aí pra gente rapidinho qual é a fileira que a gente está comentando aqui agora, que ontem não tinha ninguém sentado aí nas cadeiras e que poderiam ter sido atingidos pelo carro que entrou. Malta, é justamente essa fileira aqui, ó. Digamos que é a principal. Quando você já entra no restaurante, você já dá de cara com ela. A maioria das pessoas estavam sentadas nas duas das laterais. E a gente percebe que, inclusive, foi mais ou menos nesse horário, o movimento começa a aumentar agora no restaurante. Então, as pessoas já saem, vêm para o caixa e normalmente se sentam na fileira do meio. Mas, felizmente, não foi o que aconteceu ontem. Apenas esse senhor que estava naquela ponta ali e foi um baita de um susto mesmo. E a gente repara também, Malta, nessa questão da reação. Tinha um outro rapaz de branco aqui, ele só consegue correr para o canto aqui, coloca a mão na cabeça, imaginando o que teria acontecido. Conversando com o pessoal ali fora, quem viu a cena do carro manobrando e entrando, a única sensação que tinha era que tinha matado alguém, por conta da violência, do impacto, do barulho, mas realmente foi um milagre. O senhorzinho foi o mais atingido aqui e o rapaz que salta praticamente por cima do carro ali ao lado do policial, ele praticamente passa pelo policial e consegue sair da frente do carro, ficar na lateral. Eu não consigo nem imaginar, Malta, qual seria a minha reação ao perceber o barulhão e o carro entrando aqui sem rumo. O que você comentou há pouco, que faz muito sentido para a gente entender o fato de que não há vítimas graves, é que essa senhora motorista estava manobrando para estacionar aí fora. Então, de qualquer forma, ainda que ela tenha perdido o controle do veículo, porque você que está chegando aqui agora, não se trata de um motorista ou uma motorista que estava embriagada ao volante, não. Ela perdeu o controle do carro, o carro era 0 km e ela não estava muito acostumada com o fato de que ele era automático, né? Talvez estava acostumada ali a passar as marchas, nos pedais são 3, da embreagem, do freio e do acelerador. Quando você está num carro automático, só tem o freio e o acelerador. E ali, realmente, se você não estiver muito acostumado, uma hora o seu pé confunde as coisas, você não sabe o que você está apertando. Agora, o fato dela estar estacionada e tentar sair com o carro fez com que o veículo entrasse no estabelecimento, de certa forma, com uma velocidade reduzida. Porque se ela estivesse em movimento lá fora e perdido o controle do veículo, aí talvez estivéssemos tratando de uma ocorrência muito mais séria. Uma das vítimas, como você já vê aí, é um sargento da Polícia Militar. Ele mandou um áudio para a nossa equipe comentando esse momento do atropelamento. Vamos ouvi-lo. Eu estava lá no restaurante, lá em São Sebastião, a gente estava indo almoçar, quando um carro adentrou de repente dentro do restaurante. Aí eu tentei correr assim pelo canto próximo à parede, só que o carro virou bem para onde eu estava indo também. Aí não deu tempo de chegar no canto da parede, e o carro, só tentei dar um pulo ali, tentei segurar no capô do carro ali, ele me atropelou ali. Aí, mas eu, graças a Deus, tô bem, só tive aqui uma luxação aqui no ombro aqui direito aqui, que eu tentei apoiar no capô ali e deu uma machucada aqui no ombro. A cadeira também pegou aqui na minha perna esquerda aqui, na altura do joelho aqui na parte posterior aqui da perna. E teve uma luxação aqui também, uma hematoma, mas tô bem. Aí, assim, não tive nenhuma fratura, nada de mais grave não, graças a Deus. Ô, Michael, tô pensando nessa senhora, 57 anos de idade, pegou um carro zero, não estava muito acostumada talvez com o fato dele ser automático.
Que coisa, né? Porque eu já me envolvi em alguns acidentes de trânsito, nada grave, graças a Deus, mas quando você, enfim, bate num carro, colide, qualquer coisa que aconteça, você se sente mal, né? Você fica se achando culpado, fica com aquilo na cabeça. Imagina ela, né? Tanto que passou mal, porque depois que viu o que acabou provocando sem querer, deve ter ficado muito desnorteada, coitada. Malta, como você bem disse, às vezes quando a gente dá uma fechada em alguém sem querer, leva uma buzinada, já dá uma palpitação diferente, já fica com aquela preocupação. E com essa senhora foi exatamente o que aconteceu. Ela, a partir do momento que ela bateu no carro ali fora, ela já começou a gritar. Ela entrou aqui enquanto o carro vinha batendo, com ela gritando. A partir do momento em que o veículo parou aqui, que eles abriram a porta para que ela descesse, essa senhora desmaiou, Malta. Ela simplesmente desacordou. O tamanho foi um susto e nervosismo. Aí eles sentaram ela, trouxeram um pouco de água, aí foram que ela começou a acalmar. Mesmo assim, chamaram o corpo de bombeiros que vieram, aferiram a pressão, disseram que estava tudo ok, mas ela ainda está muito abalada com essa situação. Inclusive, quando a perícia entrou em contato para saber se ela já poderia falar, para tentar explicar o que aconteceu, ela disse que ainda não tinha condições, justamente por conta do susto. Igual você falou, a mulher que trocou de carro agora, estava só manobrando aqui na frente, inclusive o estabelecimento é conhecido, justamente o filho dela trabalha aqui no local também. Então, assim, foi uma fatalidade, como a gente disse, e que ela ainda está muito abalada com essa situação, felizmente sem ferimentos, apenas situação emocional mesmo, que a gente pensa, inclusive, que essa mulher pode voltar a ter dificuldades para voltar a dirigir por conta do susto. Mas o que a gente torce é que ela se recupere, consiga voltar a ter a vida normal, porque estava simplesmente manobrando ali, como você disse, pode ter confundido os pedais por conta da diferença mesmo. O carro normal, você tem que passar marcha, tem 3 pedais, embreagem. E aí, às vezes, quando você pega um outro carro, até que você se adapta, às vezes até quem tem costume mesmo e muda de um veículo para o outro, tem dificuldade, às vezes, de entender o que está acontecendo, qual pedal usar. Eu mesmo já me confundi algumas vezes, felizmente não envolvi em acidente, mas tem essa questão. Você acaba mudando, é uma diferença, são 3 para 2, tem que passar marcha, o outro já não tem. E aí essa senhora acabou, pode ter se confundido, é o que pode ter provocado esse acidente, a perícia ainda vai apontar. Mas realmente foi um baita susto, no que o carro parou aqui, Malta, que eles abriram a porta para ela descer, ela simplesmente desmaiou. Fica aí a situação, né? Felizmente a gente está falando, foram um susto, o policial teve uma luxação, mas segue bem. O outro rapaz deu uma voadora ali, conseguiu se salvar também, não machucou. Até o senhorzinho que foi atingido pela mesa não teve ferimentos graves. Todo mundo só com susto. O melhor de tudo é ver que já no dia seguinte já está tudo funcionando aqui. O pessoal, inclusive, almoçando agora e conversando sobre o assunto. Até agora ninguém consegue entender direito como que esse carro veio parar aqui dentro, como é que foi esse susto, né? Não, e o câmbio do carro manual, ele é normal, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Agora é do automático, que é L, é N, é R, é P, é um monte de letra, você não sabe o que você faz. Como é que sai do lugar? Como é que para agora? É difícil. Vai pra frente, vai pra trás. Pois então, deixa eu só falar um negócio pra essa senhora aqui, talvez ela possa nos acompanhar, ou o filho dela que trabalha aí no restaurante, dá esse recado pra ela. A senhora vai superar, tá bom? Foi só um susto, graças a Deus, Deus abençoa a senhora, perdeu o controle do veículo, acabou causando esse transtorno aí, mas ninguém se feriu gravemente, a senhora não estava embriagada ao volante, ninguém pode acusar a senhora de uma imprudência, acidentes acontecem, graças a Deus ninguém se feriu, tá? E tomara que a senhora retome a vida, retome a sua rotina, eu sei que foi um susto, é difícil, mas não fica assim não, a senhora vai poder dirigir de novo e não vai causar mais acidente, coisas assim acontecem, é só você ter um pouquinho mais de cuidado, de destreza ali com o carro novo e vai dar tudo certo na vida da senhora, tá? Não precisa ficar envergonhada, isso acontece. E que bom que tudo está se resolvendo. Tá vendo que o restaurante abriu? Tá todo mundo ali de novo? Tomara que a senhora tenha seguro, aí o seguro vai e paga o prejuízo e fica tudo bem. Não precisa ficar traumatizada pro resto da vida pelo que aconteceu não, tá? Obrigado, Maicon, pelas informações, a gente volta a se falar já já. Agora, a gente trata de um assunto tão delicado, é uma tragédia em família, poderia ter acontecido na sua família, na minha família, de qualquer um de nós, porque envolve saúde mental. E um sobrinho matou a própria tia no Lago Norte durante um surto psicótico. A jornalista Aida Carla de Araújo, de 64 anos de idade, levou uma facada no pescoço e outra nas costas. A Kátia Gomes está com a gente, tem as informações sobre esse caso ao vivo. Kátia, é com você.
Oi, Malta, boa tarde para você novamente, boa tarde a todos. Pois é, como você disse, uma tragédia em família, né? O sobrinho de 39 anos assassinou a tia de 64 anos, a jornalista chamada Aida Carla de Araújo. Esse crime foi ontem, por volta de 1h da tarde, no Lago Norte, na casa onde a jornalista e o sobrinho moravam, né? Na QI 16 do Lago Norte, esse é o endereço. Os bombeiros, eles foram chamados até o endereço logo depois, né, dessa tragédia, só que quando eles chegaram lá, a mulher já estava morta. O SAMU também fez o atendimento e o médico do SAMU também constatou a morte. A polícia militar foi chamada e o homem de 39 anos, né, o sobrinho que cometeu o crime, ele acabou sendo preso em flagrante. Segundo os bombeiros, ele tinha problemas psiquiátricos e estaria em surto no momento que ele cometeu esse crime. Inclusive, temos informações de que o sobrinho, ele tinha um bom relacionamento com a tia, né? Então, realmente, esse crime pode ter sido provocado aí por causa do surto psicótico que ele teve naquele momento, porque até então eles não teriam nenhum problema, inclusive eles moravam juntos, né? O Sindicato dos Jornalistas encaminhou uma nota pra gente de pesar. Eles falaram o seguinte, que lamentam, né? O sindicato lamenta profundamente a morte trágica da colega Aida Carla de Araújo nesta quarta-feira. Disse que Aida trabalhou, entre outros locais, na EBC e no Ministério do Meio Ambiente. A jornalista era uma pessoa muito querida, respeitada e descrita pelos amigos e amigas como carinhosa, amável e alegre, né? Logo depois do crime, a faca utilizada para matar a jornalista foi recolhida, né? E o sobrinho está preso. A gente não tem ainda detalhes sobre o velório, né? E o enterro dela também. Nas redes sociais, os amigos reforçaram que a nota do Sindicato dos Jornalistas diz que a Aida era uma pessoa muito carinhosa, uma colega respeitada, querida, alegre, que gostava de viajar e vai fazer muita falta, segundo os amigos, né? Uma tragédia mesmo. E a gente segue, Malta, acompanhando esse caso para saber os desdobramentos, saber exatamente o que aconteceu, se esse sobrinho passava ou não por algum tipo de tratamento ou acompanhamento por conta desses problemas psiquiátricos que ele tinha, né? E o que de fato teria desencadeado isso e acabou levando à morte da jornalista de 64 anos. A gente acompanha também para saber quando que vai ser o velório e o enterro dessa jornalista, né? Esse crime que foi ontem na QI 16 do Lago Norte por volta de 1h da tarde. Muito obrigado, Kátia. Que tristeza, viu? A gente acompanha mesmo para saber os desdobramentos, porque algo vai ter que ser feito com esse rapaz, né? Porque ele teve um surto psicótico, talvez a justiça vai entender depois no processo que ele não pode responder por si mesmo, então vai ter que ir para um presídio psiquiátrico, ter um tratamento diferenciado, mas a gente precisa entender o que vai acontecer, porque se solto pode colocar em risco outras pessoas, como colocou e acabou dando cabo à vida da tia. Obrigado, Kátia. 5 pessoas foram presas por envolvimento no crime de extorsão sexual. Preste atenção em como esse golpe foi aplicado. Um homem de 30 anos de idade, que é morador de Rio Verde, sudoeste de Goiás, foi vítima dessa quadrilha e perdeu R$500 mil, extorsão sexual. No início do ano, ele achou que tinha conhecido uma jovem e bela garota no Instagram. A conversa entre os dois acabou ganhando um cunho sexual. E então, um criminoso, se passando pelo suposto pai dessa garota, falou para esse rapaz que a menina era menor de idade e que aquelas conversas, né, causaram a ela severos constrangimentos. E aí, esse suposto pai, que na verdade era bandido, começou a solicitar dinheiro para pagar acompanhamento psiquiátrico para essa suposta menor de idade e também começou a entrar em contato como se fosse servidor corrupto, sabe? Querendo dinheiro para livrar o homem de 30 anos de idade do processo na justiça. Gente, eles faziam de tudo, eles forjavam documentos falsos, falsificava documento para convencer o rapaz de 30 anos de idade que ele era investigado, e até matérias falsas em jornal dizendo que o caso dele com a menor de idade teria parado no noticiário.
Agora, parte dessa quadrilha agia de dentro dos presídios. A gente fala sobre esse caso agora porque é um grande alerta de golpe, tem muita gente caindo, esse aí perdeu R$500 mil. Quem está com a gente agora é Caio Martinez, ele é delegado titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de Goiás. Caio, boa tarde, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao SBT Brasília. Essa quadrilha operava uma verdadeira história de cinema para convencer esse rapaz de que ele realmente estava numa enrascada. Boa tarde, tudo bem? De fato, foram muito criativos, criaram, como você pontuou muito bem, documentos falsos, criaram falsas notícias de uma tragédia, simularam que a menina teria se matado, criaram falsos gastos com funerária, tudo isso para ludibriar a vítima. A vítima realmente acreditava que havia cometido crimes relacionados à pedofilia, realmente acreditava que estava em contato com agentes públicos corruptos, exigindo dinheiro para que não fosse deflagrada a investigação criminal. E por conta de tudo isso, a vítima foi cedendo às investidas dos criminosos, ela foi fazendo várias transferências, certo? Ela só procurou a delegacia quando ela já não tinha mais dinheiro. Aí, nesse momento, ela procurou a delegacia não por acreditar que fosse vítima, e sim achando que deveria responder pelos supostos delitos que ela imaginava ter cometido. Ao procurar a delegacia, ela foi informada que, na verdade, era ela vítima, e aí se iniciou uma investigação em torno dos fatos que viabilizou a identificação de várias pessoas. Já foram presos até o momento 5 indivíduos, apreendidos diversos celulares, foram feitas buscas nos presídios e as ações seguem com o objetivo de se identificar novas pessoas, também com o objetivo de se rastrear o dinheiro, tentando ressarcir o sofrido pela vítima. Legado do céu, coitado desse rapaz, porque vamos combinar entre nós dois, ele não estava cometendo crime nenhum, ele com 30 anos de idade conheceu uma pessoa pela internet, supôs que também se tratava de uma mulher maior de idade, então que ele poderia ter qualquer conversa de cunho afetivo ali, porque são dois adultos, livres, desimpedidos, que poderiam se conhecer pela internet. Quando menos percebeu, estava diante de uma quadrilha que estava criando toda uma história para fazê-lo acreditar que ele estava cometendo crime de pedofilia. Vamos esclarecer aqui para as pessoas, é tão comum os jovens especialmente conhecerem outras pessoas pela internet. Numa situação como essa, quando você está de boa fé numa rede social, conversando com outra pessoa que você acredita e tem meios que te levem mesmo a acreditar que é um maior de idade, uma maior de idade, não há o que temer, há o que temer nesse caso? Não há o que temer. Se você está conversando com uma pessoa que você sabe, que você tem consciência de que não é menor de idade, eventuais conversas de cunho sexual não configuram crime, certo? Mas o que a gente alerta a população é sobre de se averiguar melhor um perfil antes de estabelecer esse contato mais íntimo. Hoje em dia, o perfil você pode, vendo os caras no perfil, fotos com familiares, você pode perceber se se trata de um perfil fake ou de um perfil verdadeiro. E claro, hoje é fácil, hoje você pode fazer uma chamada de vídeo com aquela pessoa para ver se você realmente está conversando com ela. É necessário que se haja mais confiança, que se haja mais credibilidade acerca daquele perfil, para que você possa ter esse tipo de contato íntimo. Algo que acontece muito também, mas assim, é uma extorsão, mas de um modo diferente na internet. Por exemplo, numa conversa como essa, uma pessoa decide mandar para outra fotos íntimas, e aí o outro, que já era ou a outra, mulher ou homem, que já era um golpista, começa a chantagear essa pessoa. Fala, se você não me mandar dinheiro, eu vou expor as suas fotos íntimas. Isso é um caso diferente, mas que também eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui, que quem está praticando essa extorsão está cometendo um crime. Agora, é óbvio que é melhor não se pôr nessa situação, né? E ter certeza se a pessoa vai mesmo mandar um conteúdo íntimo com quem ela está conversando. Exatamente, ela tem que primeiro, ela tem que estar segura de que ela está conversando com aquela pessoa que se apresenta para ela, né? E hoje em dia é um crime comum, infelizmente é um crime bastante comum. Criminosos comuns que respondem por tráfico de drogas, roubo, estão migrando para esse tipo de crime porque eles acreditam que estão anonimato. Então, isso requer ainda mais atenção das pessoas que são usuárias das redes sociais e que procuram as redes
para estabelecer contato amoroso, contato romântico com alguém. Muito obrigado, delegado, pela participação aqui no jornal. Bom trabalho para vocês e até a próxima. Eu que agradeço, disponha. Obrigado. O que o delegado comentou, a gente até trouxe esses dias o assunto aqui no jornal, que os bandidos hoje, porque estão analisando o custo-benefício da dureza da legislação, estão migrando daqueles crimes que envolvem contato direto com a vítima, ameaça, violência, para esses outros que eles praticam à distância ou longe de uma vítima pessoalmente, porque aí a lei os trata de forma mais branda. E aí, como já é Brasil mesmo, eles podem ter ali 30 passagens pela polícia, que é muito difícil que a justiça os mantenha presos durante muito tempo. Então a gente tem que ficar em alerta, porque a internet, o celular, é o meio pelo qual golpista de todo tipo, tá? Não só de cunho amoroso sexual, mas todo tipo de golpe, eles vão vir até você. Porque sabem que se forem presos, a lei vai tratar eles com muita moleza mesmo. Então é a gente que tem que ficar de olho, né? Enquanto os nossos representantes não endurecem a legislação e fazem com que ela seja efetiva, é a gente que tem que tomar cuidado. Ó, um outro destaque aqui do noticiário policial. Um homem está sendo procurado suspeito de estuprar uma mulher de 22 anos, a ameaçando com uma faca na área verde da quadra 713 da Asa Sul. O caso foi ontem à tarde e a gente entende melhor agora na reportagem. O homem que aparece nas imagens de boné, blusa de frio e calça jeans foi reconhecido pela vítima na delegacia. Reconheci. Eu uso uma blusa de frio branca com azul listrada, uma calça jeans. Para a polícia, a mulher de 22 anos contou que estava passando aqui pela quadra 713 Sul por volta de 6h30 da manhã desta quarta-feira, quando foi abordada pelo homem, que decidiu encostar a faca no pescoço dela e obrigar que ela fizesse sexo oral nele. Por telefone, a vítima contou com detalhes como foi a abordagem. Então você fica quietinha, não reage. Eu só vou fazer um negócio com você, você vai fazer o que eu mandar e não acontece nada com você. Se você reagir, eu te dou uma facada. Ele me levou para perto de uma árvore, chegou lá, ele mandou pagar um para ele e para ele. Na delegacia que investiga o caso, o registro de ocorrência de uma outra mulher, que no começo de junho relatou que foi abordada também na 713 Sul, da mesma forma, por um homem com as mesmas características. Ela conseguiu fugir. Esta moradora da quadra há mais de 20 anos conta que a insegurança por lá tem sido algo constante. Estão assaltando a mão armada. À noite nós estamos preocupados com vários garotos passeando pela quadra. E agora essa questão do estupro que ocorreu aqui, nós estamos precisando de segurança realmente. Estamos precisando do batalhão, passeando por aí, verificando. Já a mulher de 22 anos, que está com medo de passar pela quadra 713 Sul, mas conta que mesmo diante de todo o trauma, precisa ir ao trabalho e garantir o sustento dos filhos. Tenho 2 filhos para sustentar, né? Não tem como eu ficar parada sem emprego. Procurar mudar a rota, subir quando tiver subindo mais gente. A Polícia Civil segue nas buscas pela localização e prisão do suspeito. Sobre a queixa dos moradores da quadra 713 da Asa Sul, a Polícia Militar informou que faz policiamento na região dia e noite. Sobre o caso de estupro que aconteceu no local ontem de manhã, disse que foi um crime de oportunidade, que é quando o autor aproveita aquele melhor momento, talvez a viatura acabou de passar, aí ele vai e age. A fragilidade da região, a distração da vítima e a ausência momentânea da polícia podem ter colaborado. A gente faz aqui um apelo para você que está em casa, se você tiver qualquer informação sobre a identidade desse criminoso suspeito de estupro, denuncie para a Polícia Civil, o número é 197, você não precisa se identificar. A nossa produção falou com o delegado da primeira delegacia, responsável pelas investigações, e as equipes estão em diligência para encontrar esse homem que você vê na tela agora. Tá? Se você puder ajudar, denuncie, ligue para a polícia, 197, rosto dele na tela, a roupa que estava vestida. Esse é o homem reconhecido pela mulher que ameaçou essa moça com a faca e a obrigou a praticar sexo oral nele. Asa Sul, pleno plano piloto, área movimentada aqui do Distrito Federal. Isso foi ontem de manhã. Se você puder ajudar a polícia, diz que 197. Agora a gente fala sobre um dos casos policiais mais famosos da história do Distrito Federal. Você que está em casa não vai nem acreditar que esse negócio ainda está desenrolando. É o crime da 113 Sul. Em 28,
de agosto de 2009, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, a esposa dele, a advogada Maria Vilela, e a empregada da família, Francisca Nascimento Silva, foram mortos com 73 facadas dentro do apartamento do casal na 113 Sul, daí o nome do crime, o crime da 113 Sul. A filha do casal, Adriana Vilela, foi condenada por triplo assassinato e hoje a Justiça do Distrito Federal vai julgar um pedido de recurso que foi feito pela defesa dela. A Vitória Mello está por dentro desse assunto e fala com a gente agora. Vicky, boa tarde para você. Que coisa, né? 2009, a gente está em 2022. Assim, óbvio que todo mundo tem direito a pleno exercício da defesa, mas mostra como aqui no Brasil as coisas são muito demoradas. A audiência já começou, Vicky? Começa daqui a pouco, Felipe, 1h30 da tarde. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A defesa de Adriana Vilela, alega que o júri, que ocorreu em 2019, foi marcado por diversas irregularidades, Esse júri, inclusive, que condenou a arquiteta a mais de 67 anos de prisão em regime fechado. Na petição feita pela defesa, com mais de 200 páginas, os advogados alegam, por exemplo, que foram impedidos de acessar mídias com depoimentos dos réus confessos, que afirmaram que a Adriana não teve nenhuma relação com esse episódio. Então, hoje, a primeira turma criminal do TJDFT analisa o pedido de cancelamento desse júri. Só para a gente relembrar aqui, a Adriana Vilela foi condenada por triplo homicídio pela morte dos próprios pais e da funcionária da família. O crime, como você comentou, ocorreu em agosto de 2009. O juiz aposentado José Vilela, a esposa dele e a funcionária da casa foram mortos com mais de 70 facadas. Esse crime que ficou conhecido como crime da 113 Sul. Eu não sei se todo mundo lembra, mas a investigação foi cheia de reviravoltas, inclusive, a advogada da época usou até a ajuda de uma vidente para poder tentar desvendar esse caso. Então, o resultado dessa decisão, do TJDFT sai ainda hoje, então a gente vai saber, se a Adriana Vilela pode passar por um novo julgamento. Felipe, 13 anos após o crime. Pois é, eu me lembro em 2019, durante esse júri, eu estava lá presencialmente no tribunal, a gente acompanhou, foi quase uma semana de julgamento todos os dias, ali a gente tinha a impressão que esse caso estava chegando a um final, que fosse a inocência da Adriana, que fosse a sentença de que ela seria culpada. O júri a considerou culpada 2019, 20, 21, 22 e o recurso é analisado 3 anos depois. Eu não quero falar desse caso especificamente, mas quando a gente demora tanto, mais de uma década, para que a justiça dê uma solução para um caso, independentemente de qual seja, fica para a gente a sensação de impunidade mesmo, que as coisas podem acontecer, que elas não chegam a um final, a uma conclusão, a um que foi certo, ao que foi errado, fica tudo no ar, o que será que aconteceu? Aí fica difícil. Obrigado, Vicky, pelas informações. Eu queria fazer uma pausinha agora no jornal, 12h20, a hora sério. Muitas armas de fogo, dinheiro e drogas foram encontrados pela Polícia Civil de Lusiânia. O que chama a atenção nesse caso que você vai ver junto comigo agora é que o esquema era gerido por pai e filho, que escondiam as drogas dentro de uma borracharia. O delegado Rony Loureiro fala com a gente agora ao vivo sobre esse caso. Delegado, boa tarde para o senhor, obrigado pela presença. Tinha droga escondida até dentro de um dos pneus, até de um macaco? Exatamente, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos, satisfação em falar com todos. Realmente nos chamou a atenção essa modalidade de tráfico, era uma borracharia, havia muitos lugares ali para que a droga fosse escondida. Nós utilizamos o apoio, graças a essa integração das forças de segurança do entorno do Distrito Federal, juntamente com a PRF, com os cães farejadores. Inicialmente ali eles identificaram algo que chamou a atenção dos cães e nós trabalhamos ali e conseguimos ver um ponto de solda recente naquele macaco, naquele aparelho, que é um elevador ali mecânico, e a máquina de solda ali próxima, os policiais confiaram e nós resolvemos abrir esse elevador e foram encontradas aí mais de 250 porções de entre crack, cocaína e maconha. Além disso, um deles tinha acabado de sair, que é o filho, ali da borracharia, levando consigo um pneu, levou até sua casa. Quando houve a busca em sua residência, também com auxílio dos cães farejadores, dentro deste pneu havia também uma certa quantia de droga.
para ser ainda dividida. Era crack, cocaína e maconha também. Além disso, Felipe, muitas armas encontradas foram pistolas 9mm, espingardas, entre as quais uma calibre 12 e dezenas de munições com estes criminosos, que agora se encontram presos, né? Nós representamos pela prisão preventiva deles, acreditando e confiante em que a justiça as decreta, tendo em vista a gravidade concreta de todo esse tráfico, esse ponto de tráfico que nós colocamos fim graças ao trabalho intenso dos nossos investigadores, dos nossos escrivães, de toda a equipe policial aqui de Lusiânia e região. Eu agradeço, inclusive, a presença do senhor, já estendendo o nosso agradecimento à Polícia Civil de Goiás, especialmente vocês que trabalham em Lusiânia. É uma região que precisa realmente ter uma atenção especial, né, delegado? Eles estão aqui no entorno do Distrito Federal, às vezes se aproveitam, quem trabalha com tráfico de drogas, até mesmo do alto poder aquisitivo que se encontra na população do Distrito Federal, para fazer do tráfico um negócio muito lucrativo. Então a polícia do entorno realmente tem que agir com excelência e vocês têm caminhado nesse sentido. Muito obrigado pela presença, tá? Até a próxima. Eu que agradeço, estamos à disposição e nós enaltecemos o trabalho das forças policiais do entorno do Distrito Federal. Muito obrigado. Ô, gente, se você é motorista que renovou a habilitação, mas ainda não recebeu a sua CNH impressa, escuta só, você vai ter mais um prazinho para dirigir sem medo de ser multado, tá? O Detran vai prorrogar o prazo para espera desse documento, porque hoje o Detran está com mais de 30 mil emissões de CNHs atrasadas. Suiane ficou sem trabalhar por causa da demora na chegada da carteira de habilitação. O plano era se tornar motorista de aplicativo para sair do desemprego. Ela solicitou a CNH com permissão para exercer o trabalho. Depois de quase 2 meses, nesta terça, Suiane recebeu o documento, mas apenas de forma digital. Foram quase 2 meses de espera para que eu pudesse ter acesso ao menos ao documento digital. E eu ainda continuo aguardando o documento físico. A mesma coisa aconteceu com a dona Maria, de 77 anos. Ela demorou mais de 1 mês para ter acesso à carteira digital. Mas a principal para ela, a física, ainda nada. Não tem nenhuma pendência com o Detran, nada. Não entendo o motivo dessa demora. De acordo com o Detran, aqui no DF, cerca de 30 mil condutores aguardam para receber o documento. O departamento explica que, por causa das mudanças nas normas e legislações na área de trânsito, foi necessário fazer uma série de ajustes em todos os Detrans do país. Por isso, o prazo que antes era de 20 dias teve que ser ampliado. O Detran DF processa por dia aproximadamente 1.800 CNHs. Então, num período de 10 dias, 20 dias, a gente está falando aí de quase 30 mil CNHs represadas. E se você está aguardando receber seu documento, o Detran estipulou o prazo de 2 semanas para o problema ser resolvido. Deve ser publicado em Diário Oficial uma prorrogação dessa extensão por pelo menos 15 dias, para que essas pessoas possam circular. Então, a nossa preocupação é principalmente aquelas famílias que utilizam a CNH como meio de subsistência, para que elas não parem a sua atividade laborativa. Calma, agora não, mas já, tá bom? Meio-dia 27, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas é tão rápido, ainda tem tanto jornal pra gente passar juntos hoje, que eu vou te pedir a gentileza de ficar aí do outro lado da tela, tá? A gente volta já. Antes dessa rápida pausa, a previsão do tempo, como será que tá o dia lá fora? Vamos ver juntos. O dia segue ensolarado, pouquíssimas nuvens no céu. Temperatura agora 24 graus e a umidade relativa do ar está em 45%. Fica aí, por favor, tá? A gente volta já. Aqui para o noticiário. Eu gosto tanto de falar desse tema, eu acho que é o futuro do planeta, tá? E um novo estudo mostra que o avanço da energia solar pode reduzir o preço da conta de luz em 5 e pouquinho por cento nos próximos 10 anos, mesmo para as pessoas que não têm os painéis em casa. Para quem tem, a redução é gigantesca. É quase 90%, 95% da conta que vai para o chão, sua conta de luz. Agora, você acredita que com o fato da energia solar estar crescendo cada vez mais, mesmo quem não tem energia solar em casa vai ser beneficiado? É o que a gente vai ver na reportagem. Com o uso das placas solares na empresa de Paulo, a conta de luz baixou de R$ 3.000 para R$ 300. Eu fiz a experiência primeiro na minha residência, tá? A minha conta ela caiu para cerca de 15% do que era a conta original. Um investimento que em 3 anos, tá, se recupera.
A energia solar produzida é enviada à rede elétrica e convertida em créditos, depois abatidos na fatura. A economia pode chegar a mais de 95%, como mostra a pesquisa encomendada pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. O estudo aponta que o crescimento na geração de energia solar previsto no Plano Nacional de Expansão de Energia do Governo Federal deve levar a uma redução média de mais de 5,5% nas contas de energia de todos os brasileiros até 2031, mesmo para os que não aderirem à geração própria de energia fotovoltaica. A pesquisa indica ainda que em 10 anos a quantidade de energia solar gerada no país vai aumentar quase 4 vezes, com uma economia de 86 bilhões de reais em relação ao uso da energia elétrica. Essa geração ajuda a reduzir as perdas de distribuição e transmissão, vai possibilitar a redução em mais de 60% da necessidade da gente ter bandeira vermelha na conta de luz dos consumidores. Além de reduzir a conta de luz, o consumidor que optar pela energia solar terá outros incentivos. Em vários municípios do Brasil que já tem o chamado IPTU solar, né? Pessoas que investem nesse tipo de energia tem uma redução no IPTU. Pois é, por isso que eu digo aqui o seguinte, se você tem condições financeiras de colocar na sua casa, vale muito a pena, é um investimento que você vai ter de volta em muito pouco tempo, sem contar que você faz uma ajuda maravilhosa para o planeta. Então você que está me assistindo agora, se você está com uma graninha sobrando, não é o caso da maioria, tá? Então se você tem uma grana na conta, você é privilegiado, use esse privilégio, em vez de sair gastando à toa, bota energia solar na sua casa, que você ajuda todo mundo, é algo que você faz pelo coletivo. Ainda nesse tema, só para a gente tratar agora de uma situação paralela, a gente tem sol aqui em Brasília quase o ano todo, então muitas pessoas aproveitam essa dádiva dos céus justamente para instalar esses painéis solares em casa e economizar demais na conta de luz. O que a gente quer fazer de ressalva? É preciso que você escute a recomendação de segurança do Corpo de Bombeiros para você evitar acidentes, tá bom? A repórter Kátia Gomes mostra pra gente. A conta de luz da casa do Wellington passou de R$ 500 para R$ 100. A redução significativa tem uma explicação. O empresário instalou painéis solares na residência em agosto de 2020. Devido à pandemia, o fato da gente ficar mais em casa e gastar mais energia. A conta ela deu uma subida ali na faixa de uns R$ 100. E aí eu vi um anúncio, né? E aí eu fui pesquisar mais a respeito e vi que traz uma economia de até 95% na conta de luz. Ele gastou cerca de R$ 20 mil com material e mão de obra e em 4 anos deve recuperar o investimento. Outro ganho na valorização do imóvel, né? Que imediatamente o imóvel ele valoriza de 10% a 20%. Então, se eu fosse vender minha casa hoje, ela já estaria com um valor acima do que era esperado sem os painéis. A casa do Wellington não é uma exceção. Houve um aumento de unidades consumidoras que instalaram painel solar para gerar energia elétrica na capital do país. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Brasília é o 3º município brasileiro que mais utiliza a luz do sol. Mas não é só Brasília que vem se destacando. Em todo o Distrito Federal, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, já são 5.704 unidades consumidoras que utilizam radiação solar para gerar energia. O primeiro trimestre deste ano registrou um crescimento de quase 40% de instalações em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, apesar de não existir ocorrência de acidentes envolvendo painéis solares, o Comitê Nacional de Combate a Incêndio do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil fez uma carta falando sobre os riscos tanto de incêndios quanto para a corporação. A gente vai ter uma grande quantidade de energia descendo até a rede elétrica e o desligamento da chave geral, da chave ordinária da casa, ele vai promover o desligamento até o inversor. Só que entre as placas e os conduítes a gente ainda vai ter a presença da energia, mesmo com a chave geral desligada. Para o subcomandante do Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio Urbano, é preciso um avanço na legislação que regula a utilização dos painéis fotovoltaicos. O próprio Corpo de Bombeiros ainda carece de normatizar de alguma maneira isso em âmbito interno. No que diz respeito a
manutenção e qualidade dos equipamentos. Nós já temos no mercado equipamentos que vêm com microinversores agrupados a cada placa e isso permite que o desligamento na chave geral seja suficiente para que nós consigamos ali desligar todos os equipamentos com em um único quadro geral. O Adair Pereira trabalha no mercado de placas solares há 5 anos. Ele explica que essa é uma realidade que veio para ficar e diz que é necessário alguns cuidados para evitar qualquer tipo de acidente. É uma instalação que dura, hoje a gente pode dizer que dura 30 anos. Então é uma coisa, um investimento caro, que dura muito, muito vantajoso, mas que não se deve procurar fazer muita economia na hora de fazer a instalação. Procurar empresas sérias, competentes, que tenham renome no mercado. É hora da Blitz SBT. Eu vou falar uma coisa, vocês estão sabendo que nesse fim de semana eu vou estar na Blitz SBT direto da Novo Mundo, então eu vou te falar aqui agora que orgulhosamente eu vou ter a missão de liberar ofertas imperdíveis para você que vai aproveitar esse fim de semana. E eu quero todo mundo acompanhando, tá? Então fica de olho que a operação Leva Tudo novomundo.com é nesse fim de semana, começa amanhã, vai até domingo com as melhores condições do ano para você sair com tudo novo para sua casa. Começa amanhã, a gente trata desse assunto de novo amanhã no jornal e quando for sábado, ao vivo, eu libero para você que está em casa, cliente novomundo.com, ofertas que você vai ficar apaixonado, vai correr para buscar. Combinado? A gente faz agora um rápido intervalo e a gente já volta, tá bom? É rapidinho, agora 12h41, a gente volta já. De volta ao nosso noticiário. Uma mulher trans foi encontrada morta e com as mãos amarradas lá em São Sebastião. Que crueldade, né? Maicon Leão fala com a gente sobre esse caso brutal agora. Ô Maicon, a suspeita inicial do crime é que se trata de um latrocínio, né? O carro da vítima foi levado de casa. Exatamente. Malta, boa tarde para você, novamente para quem está chegando agora no SBT Brasília. Essa é uma das linhas de investigação, já que justamente o veículo que estava estacionado da garagem, um HRV dessa mulher, desapareceu. Então a polícia trabalha com essa linha de investigação e também transfobia. Para quem está em casa entender, o corpo dessa mulher foi encontrado ontem à noite, depois que alguns amigos sentiram falta e ela era tão caseira, Malta, que compartilhava a chave da casa dela com algumas amigas. E aí, por isso, eles procuraram lá na residência, chegaram, é como se fosse uma vila que tem um portão e outras 3 casas nesse mesmo espaço. Então essas amigas pediram para que um desses outros moradores abrissem o portão para que elas conseguissem entrar na casa da Lu, como era conhecido, essa trans de 50 anos, Luana Daisy, de 50 anos. Agora a polícia trabalha justamente para tentar localizar esse veículo e entender o que aconteceu nessa casa quando essa mulher foi morta, já que ela se recuperava, Malta, de uma cirurgia. Ela que tinha diabetes, estava se recuperando, vinha ficando em casa já há algum tempo. As outras pessoas que moram nessas outras 2 casas que a gente falou que dividem esse mesmo espaço, falaram para a polícia e para esses amigos que não perceberam nenhuma movimentação estranha, que ela era muito caseira, que permanecia em casa nos últimos dias e que não reconhecem, por exemplo, a entrada de outras pessoas lá que não viram essa outra pessoa que teria cometido esse crime lá no local. Ela foi encontrada amarrada, de barriga para baixo, com os braços amarrados para trás e também com um lenço no pescoço, com sinais de violência. Ainda não se sabe qual foi a causa da morte, como essa transexual foi assassinada. O que se sabe é que as amigas deram falta, que ela não dava notícia. E aí, como a gente vinha falando, pessoas que moram só, já que ela é do Maranhão, têm um contato maior com alguns amigos, que compartilham, tem aquele costume de conversar diariamente, para algumas mais próximas até entregam a chave, como foi esse caso. E aí essa amiga, estranhando esse sumiço da Lu, resolveu ir até a casa dela, que fica na Vila Nova, aqui em São Sebastião. E aí, chegando lá, pediu para um dos moradores que abrisse o portão para que elas fossem até a casa tentar ver se ela, inclusive, podia estar passando mal por conta dessa cirurgia. E aí, quando entraram na casa, tiveram essa surpresa. Encontraram a transexual na cama, amarrada com os braços para trás e com esse lenço no pescoço. E agora a Polícia Civil trabalha justamente a 30ª delegacia aqui onde nós estamos agora, trabalha para identificar quem são os suspeitos e o que pode ter acontecido. Como a gente disse, a Lu era do Maranhão e a família já está providenciando o traslado do corpo
para o estado natal, onde ela será sepultada. Como a gente disse, o caso está sendo investigado aqui pela 30ª DP e quem tiver qualquer informações sobre esse caso pode denunciar pelo 197, não precisa se identificar. A polícia está atrás agora desse carro, que é um HRV, Malta. Ô, Maicon, será que, porque se nenhum dos vizinhos ou as pessoas que estavam em volta, se ninguém viu nada de suspeito, nenhum barulho estranho, será que talvez ela franqueou a entrada da casa a uma pessoa que talvez ela conhecia ou achava que conhecia, né, e acabou sendo vítima de uma coisa tão cruel? Me lembrou, pelo modo aí que aconteceu, o caso que você mesmo cobriu, se eu não me engano, em Planaltina, você me corrija se eu estiver errado, daquele rapaz que acabou sendo morto, amordaçado dentro do próprio quarto, uma cena horrível, né? Até o delegado e a polícia da época falou que coisa de filme que eles mesmos, que estão todos os dias lidando com questões de segurança pública, nunca tinham visto. Mas reforçando o que você disse há pouco, é que ninguém em volta percebeu nada de suspeito. Exatamente, Malta, lembra muito o caso daquele enfermeiro, que você também não me fala a memória, lá na QNM 19, que ele tinha o costume de ser caseiro, tinha sempre esse contato com outros amigos, só que ao contrário desse caso, naquele dia o enfermeiro tinha saído para uma festa e perdeu dos amigos nessa festa. No caso dessa transexual, a Luana, ela estava em casa se recuperando de uma cirurgia. E aí as outras pessoas que moram nessas duas casas, que a gente está falando como se fosse uma vila de 3 casas, com um único portão em que todos eles têm acesso. E aí as outras pessoas dessa casa disseram que no momento em que eles estavam lá nessa residência, eles não perceberam entrada nem saída de ninguém, não conseguem sequer precisar, por exemplo, quando o carro desapareceu. O que se sabe é que essa mulher transexual foi encontrada amarrada com sinais de violência, o que indica para a polícia claramente que ela foi assassinada, que ela foi morta, justamente até por conta da forma. Ela foi encontrada com as mãos amarradas para trás e com esse lenço no pescoço. Não se sabe se ela foi asfixiada ainda, o que fizeram foi por conta das pancadas, mas tudo isso está sendo investigado. O corpo da Luana está nesse momento no Instituto Médico Legal e a família, que é do Maranhão, como a gente disse, já está providenciando justamente o traslado desse corpo para que ela seja sepultada lá no Maranhão, que é o estado natal dela. Só corrigindo aqui, eu mencionei, você complementou o caso, não era Planaltina, não era Ceilândia. Agora, coitada dessa mulher, gente, ou ela recebeu alguém em casa e foi vítima de uma emboscada, ou a pessoa que a atacou para poder levar esse carro agiu de forma muito meticulosa, porque numa vila, que as casas são razoavelmente próximas, ela pode ter tentado reagir, no mínimo um grito, né, e ninguém ter ouvido nada. Coitada dessa mulher, que momento sofrido que ela viveu antes de morrer, né, que tristeza. Obrigado, tá, Maicon, pelas informações. Uma família, dona de um trailer de comida, estava desesperada com o furto do veículo que garantia o sustento deles, né? A gente vai acionar agora a repórter Kátia Gomes, porque ela fala conosco sobre essa história que, felizmente e graças à ação da Polícia Militar, não teve um desfecho pior. Kátia, a polícia chegou quando o homem tentava pintar o trailer de outra cor para disfarçar o crime. Exatamente, Malta. Esse criminoso foi rápido. Ele furtou o trailer na madrugada. A Polícia Militar encontrou o trailer por volta ali de 6 horas da tarde. E olha só o que ele já tinha feito. O trailer original é da cor vermelha e ele já estava pintando ele de verde. Ele, inclusive, tirou a placa do trailer, já estava ali descaracterizando, né, tudo para a polícia não conseguir identificar que esse é o trailer que tinha sido furtado, né? Um trailer que estava avaliado aí em cerca de R$25 mil. Ou seja, era um prejuízo muito grande se a família não tivesse recuperado esse trailer, mas felizmente a Polícia Militar conseguiu recuperar. O trailer está aqui na delegacia, ele vai passar por uma perícia, né? Está aguardando essa perícia e agora a família aguarda, né, para voltar a trabalhar. Porque esse trailer é a única renda do casal, né? Tanto a mulher como o marido, eles utilizam o trailer para sustentar os 2 filhos de 4 e 11 anos de idade, né? Os proprietários estão aqui ao meu lado, é o Paraíba, né? Que ele é dono do Paraíba Burger, e a Maria Elisângela, a esposa dele, né? Menino, que susto, né? Sua esposa acordou de manhã, foi levar o filho para a escola e viu que o trailer não estava mais lá. Sim, foi uma coisa que a gente jamais acreditava que isso aconteceria. E graças a Deus a gente encontrou
Não foi 100%, mas graças à nossa polícia, nossos amigos, nossos familiares, a rede social ajudou muito, bastante, e a gente encontrou. E é, igual eu falei, a única renda da família, e vocês investiram muito, né? Tem 8 meses que vocês compraram trailer, decidiram aí tentar empreender, mudar de vida, 25 mil reais mais ou menos, que vocês investiram em tudo para levar assim, né, no meio da madrugada. Sim, questão de segundo. A gente investiu tudo que a gente tinha nele. E graças a Deus, o mais importante já foi. A gente encontrou e a gente vai voltar às nossas atividades. A gente pede só um apelo à nossa polícia para ver que consegue liberar o mais rápido possível aí a perícia, né? Que a gente possa voltar a atividades. Provavelmente a gente não sabe, porque eles acham que amanhã ou talvez semana que vem. Então, quanto mais rápido para a gente, melhor. Maria Elisângela, eles levaram algumas coisas ainda, né? Esse criminoso aí, inclusive, foi preso em flagrante. Ele furtou alguns objetos. Vocês calcularam já aí o prejuízo que vocês tiveram? Claro, é mínimo em relação ao trailer, né? Mas levaram o quê? Chegaram a levar nossa maquininha de cartão de crédito, os cardápios da nossa empresa, eles levaram. As coisas que tinha na geladeira, que a gente tinha abastecido para trabalhar no dia seguinte, refrigerante, bacon, carne, frango, essas coisas estavam tudo preparado para a gente trabalhar. Essas coisas a gente não sabe para onde foi, queijo, então a gente não estimulou mais ou menos uma média, mas tinha bastante coisa. Além desse prejuízo, né, que eles levaram os objetos ali, a maquininha, comida, agora vocês ainda vão ter que gastar para pintar novamente o trailer de vermelho. Isso pra gente é muito triste, porque a gente não esperava por isso, a gente queria trabalhar, ter nosso sustento com nossos filhos, nossa casa. E foi um choque assim, quando eu acordei de manhã para levar os meninos na escola, que eu vi que não estava lá, aquilo ali. Eu vi tudo se acabar assim do nada, assim, mas eu não desisti. Eu falei, Deus nos deu, Deus vai nos devolver. E graças a Deus, a polícia do DF, nossos amigos, familiares, todo mundo foi divulgando, foi nas orações. E graças a Deus nós conseguimos e vamos recuperar tudo com fé em Deus. Aos poucos a gente vai voltar a ser o que a gente estava sendo no momento. E em breve a gente vai voltar. Assim que a gente conseguir ter nosso trailer de volta, a gente vai arrumar tudo bonitinho e vamos voltar. Paraíba, qual que é o plano agora, né? Porque não vai dar mais para deixar o trailer no meio da rua. O que você pretende fazer? Não vai dar. Geralmente a gente vai procurar uma casa maior que possa colocar ele e reforçar mais a segurança dele. Isso ficar na garagem, né? Isso é minha ideia, minha estratégia por enquanto. Vou colocar rastreador, o que for de equipamento, vou investir mais ainda, que possa localizar e que isso não aconteça, porque a gente são cidadãos de bem e o ser humano hoje em dia ele não tem mais noção do que está fazendo, né? Felizmente perdeu as atitudes e a gente são tudo trabalhador, honesto, a gente só quer trabalhar com dignidade. Tá certo, então, Paraíba, muito obrigado pela sua entrevista e a gente fica feliz, né, que o trailer foi recuperado e avaliado em 25 mil reais, é o preço hoje de um carro, né, usado, nem carro popular mais está esse preço, mas é um preço alto e, claro, a fonte de renda desse casal. Malta, eu volto com você. Rapidinho, Kátia, onde é que o Paraíba Burger fica montado? Paraíba, onde é que vocês ficam montados? A gente fica lá no Paranoá Tintas, na 26, a quadra, 26, conjunto 20, de frente por Casa Nordestina, na calçada. Então, moradores aqui do Paranoá, assim que o trailer voltar a funcionar, vai lá, dá uma forcinha pro Paraíba Burger, tem hambúrguer artesanal, batata frita, refrigerante, dá uma forcinha aí para esse casal voltar aí e recuperar o que eles tiveram de prejuízo. Combina com ele aí, Kátia, que quando ele voltar à operação do hambúrguer, eu vou pedir um dia para nossa equipe todinha, eu faço o Pix para ele, para a gente apoiar e para a gente pedir aos nossos telespectadores, moradores de Itapuã e Paranoá, que valorizem um homem que acabou de dizer, é cidadão de bem, só quer trabalhar com dignidade para sustentar a própria família. Que pena que é atormentado por bandidinhos sem vergonha, que leva um instrumento de trabalho de uma família como essa. Mas nós não vamos deixar não, a gente vai apoiar o Paraíba. Obrigado, Kátia, pelas informações. Gente, quando a gente vai fazer mudando aqui de assunto, né?
uma cirurgia, quem já fez cirurgia sabe, a gente sempre ouve, toda operação tem um certo grau de risco. Algumas vezes, aliás, na maior parte das vezes, é um risco baixo, com intercorrência grave rara, mas que eventualmente acontece. Como, infelizmente, aconteceu com a ex-Miss Brasil Continentes Unidos, Gleice Correia, de 27 anos de idade. Ela morreu na segunda-feira dessa semana, depois de 2 meses internada, por complicações de uma cirurgia de amidalite. Estênio Ponte, otorrinolaringologista da Otorrino DF, seja bem-vindo ao nosso jornal. Coitada, hein, doutor? Foi mesmo uma fatalidade? O que o senhor pode dizer sobre esse caso? Boa tarde, Malta. Obrigado pelo convite. Foi realmente uma fatalidade e estamos sujeitos. E assim, a cirurgia de amígdala, embora seja uma cirurgia simples para nós da especialidade de otorrino, é uma cirurgia que o pós-operatório é muito criterioso. A gente precisa estar muito perto do paciente, cuidando dos mínimos detalhes, riscos de sangramento, risco de infecção. Então, de fato, foi fatalidade, estamos sujeitos, mas é algo que a gente precisa realmente acompanhar de perto. Mas é importante a gente deixar aqui o recado para as pessoas, até por ser uma cirurgia comum, que é uma intercorrência muito rara, né? Senão a gente até assusta aquelas pessoas que têm necessidade de fazer a operação e que veem um caso como esse repercutir e ficam todas preocupadas. Exatamente. Sempre eu falo do risco-benefício. Falar em cirurgia simples não quer dizer que não tem risco. Eu sempre atendo mães que perguntam qual é o risco dessa cirurgia. O risco só é a gente sair de casa e ir para o hospital, a gente já está correndo um risco. A cirurgia em si, o risco é baixo. Estatisticamente falando, é 1 em cada quase 1 milhão. Então, assim, é um número muito... Não é importante para ter que deixar de fazer a cirurgia. O que você tem que ter em mente é que tem que escolher o seu médico que você confia, tem que ter uma aproximação correta com a equipe cirúrgica, ter um acompanhamento criterioso no pós-operatório. E isso que vai fazer a diferença, fazer os pré-operatórios, fazer toda aquela avaliação que a gente sempre frisa bem no consultório para não ter riscos de ter problema quanto a isso. Até porque, né, doutor, essa cirurgia de amidalite, ela é recomendada, o senhor me corrija se eu estiver errado, para aquelas pessoas que têm amidalite recorrente, né, aquela infecção ali de garganta e acaba tendo que usar antibiótico muitas vezes por ano, acaba a pessoa tendo uma qualidade de vida muito ruim e se intoxicando também com essa quantidade de remédio, né? Sim, dentre as indicações da cirurgia de amígdala, uma delas é essas infecções recorrentes, 4, 5, 6 infecções por ano, formação de abscesso, tamanho de amígdalas, tamanho de adenóide. Tem umas pessoas também que têm indicação por cásial, né, uma massinha branca que forma, que causa um mau hálito, que é a halitose. Então são várias indicações. Quando bem indicada a cirurgia para o paciente correto, fazendo todo o pré-operatório e o pós-operatório adequado, esse risco só não cai para zero porque sair de casa já é risco. Mas o risco diminui muito. Então, eu falo que temos que fazer a cirurgia sim com todos esses cuidados, que é o mais importante. A técnica cirúrgica em si, desse tipo de cirurgia, é uma cirurgia simples, ela é considerada como porte baixo dentro da nossa especialidade, mas aí é onde a gente cria tanta confiança que às vezes a gente passa batido com algumas coisas, entendeu? A criança que tem um risco de sangramento, uma criança que já operou, tirou um dente e sangrou mais do que o normal, a gente tem que ficar alerta para essas intercorrências que não é da cirurgia em si, e sim do próprio paciente, né? Muito obrigado pela presença do senhor, pelos esclarecimentos, por a gente tratar de um tema como esse com a devida responsabilidade. É um caso isolado, maioria esmagadora das cirurgias terminam bem e fazem muito bem para o paciente quando bem indicado, não é também para todo mundo sair operando. Então é bom o senhor estar aqui hoje para a gente esclarecer isso. Obrigado, até a próxima. Obrigado, agradeço, boa tarde a todos. Obrigado. Deixa eu trazer aqui um destaque do noticiário nacional rapidamente. A Polícia Federal informou que os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips serão entregues às famílias nesta quinta-feira. Aqui em Brasília, lideranças indígenas do Vale do Javari denunciam que estão sofrendo ameaças de morte e que os assassinatos de Bruno e Dom não foram fatos isolados. Eliésio Marubo, membro da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, falou no Senado, na sessão conjunta entre as comissões de direitos humanos e a que investiga a criminalidade na região norte. Quantos mais Brunos e quanto mais Dons tem que morrer? Todo mundo sabe, é público e notório que a diretoria da Univaja toda está marcada com a mesma marca que Bruno e que Dom. Temos que andar com segurança, temos que andar com carro blindado, temos que andar... Isso não é vida. Nós não estamos num país em guerra. Segundo o indígena, houve um crescimento vertiginoso da violência na Amazônia, particularmente no Vale do Javari.
Precisamente desde 2019. Precisamente. Que foi a partir de 2019 que as bases foram alvejadas, que a nossa equipe passou a ser perseguida, que passamos a receber ameaças, bilhetes apócrifos. Eliésio Marubo rebateu o argumento da FUNAI de falta de recursos. Contou que a Univaja chegou a oferecer uma doação financeira com a condição de a entidade poder trabalhar junto com a FUNAI na região, mas que a fundação nunca deu resposta. A proposta consistia na doação, a Univaja doando para a FUNAI, se não me falha a memória, 1.300.000 e poucos mil reais, já que a grande questão era não ter recurso, e a ideia seria o quê? Se falta barco, está aqui o barco com gasolina. Durante a sessão foi apresentado um ofício que havia sido enviado à FUNAI pela Univaja, denunciando a presença de pescadores ilegais armados na mesma região onde Dom Philips e Bruno Pereira foram mortos. Segundo os indígenas, a denúncia foi feita no dia 7 de abril, cerca de 2 meses antes dos assassinatos. E nenhuma providência foi tomada. Eu vou tratar isso como uma notícia-crime. Dessa notícia-crime, Eliésio, a FUNAI, a Polícia Federal, a Força Nacional, o IBAMA, o Exército, alguém, pelo amor de Deus, do Estado brasileiro, alguém tomou alguma providência? Fez algo? Fez alguma coisinha? Teve alguma providência depois disso? Não, Excelência. E, por incrível que pareça, ao que tudo indica, a depender das informações colhidas no inquérito, a arma é a mesma que matou... Que vocês estão denunciando aqui nesse ofício. Que matou Bruno. Peritos da Polícia Federal estão a caminho de Atalaia do Norte, onde a embarcação que era usada por Bruno Pereira e Dom Philips será examinada nesta quinta-feira. Mesmo dia em que os corpos do indigenista e do jornalista serão entregues às famílias. Nesta quarta-feira, durante reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, na Suíça, as organizações Conectas e a Comissão Arnes denunciaram a demora nas investigações sobre os assassinatos no Vale do Javari. No mesmo evento, Marinelli Guarani, da terra indígena Tarumã, no litoral de Santa Catarina, disse que uma das aldeias foi totalmente destruída por indivíduos acompanhados de policiais militares. A repórter Vitória Mello tem outras informações para a gente sobre a liberação dos corpos de Bruno Pereira e Dom Philips. Vitória, com você. Felipe, os corpos podem ser liberados a qualquer momento. A expectativa é que um voo saia do aeroporto de Brasília às 2 da tarde. Inclusive, a aeronave da Polícia Federal já está lá, posicionada. O corpo do indigenista Bruno Pereira deve ser cremado amanhã em uma cerimônia na região metropolitana de Recife. No caso de Dom Philips, nós ainda não temos a informação para onde o corpo do jornalista inglês será levado, mas ele também sai do aeroporto de Brasília nesse voo de 2 da tarde. De acordo com a Polícia Federal, as famílias vieram receber os restos mortais das vítimas, que foram identificadas pelo Instituto Nacional de Criminalística. O trabalho estava sendo feito desde o último fim de semana, desde o fim de semana passado. As equipes analisaram ali arcadas dentárias para fazer a identificação e também impressões digitais no caso de Dom Philips. O primeiro a ser identificado foi o jornalista inglês e em seguida o indigenista Bruno Pereira. Então, às 2 da tarde, sai a aeronave da Polícia Federal aqui do aeroporto de Brasília. Felipe. Muito obrigado, Vicky. Ainda no noticiário nacional, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, passará por audiência de custódia online hoje. Ele foi preso pela Polícia Federal numa operação que investiga corrupção no Ministério da Educação. Ribeiro é suspeito de envolvimento num esquema irregular de liberação de verbas do Ministério da Educação para prefeituras com o intermédio de pastores. Questionado sobre a prisão de Milton Ribeiro, o presidente Jair Bolsonaro disse que o ex-ministro deve responder pelos próprios atos. No início das investigações, em março deste ano, Bolsonaro afirmou que colocaria, abre aspas, a cara no fogo, fecha aspas, pelo então ministro da Educação. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a prisão para a Rádio Itatiaia de Minas Gerais. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum, mas se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando, é um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai respingar em mim, obviamente. Em março, quando a denúncia de um esquema de corrupção no Ministério da Educação veio à tona, Bolsonaro usou um tom diferente para falar de Milton Ribeiro. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele.
O pastor foi indicado para o cargo por André Mendonça, atual ministro do STF. Entre a revelação do caso e a demissão do ministro, foram 3 semanas. O líder da bancada evangélica no Congresso cobrou a prisão de outros envolvidos no escândalo. Se houve corrupção passiva por parte do ministro, onde está a corrupção ativa? Por que não houve prisões aos prefeitos, que supostamente foram os corruptores? Nós queremos a investigação, a punição de tudo e de todos. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro orientava os aliados para insistirem na CPI da Petrobras, a prisão do ex-ministro da Educação deu fôlego para um outro pedido de comissão parlamentar de inquérito, já defendido no início deste ano pela oposição. Parlamentares acreditam que a operação desta quarta torna inevitável uma apuração por parte do Congresso sobre as suspeitas de desvios do MEC. Com os acontecimentos de hoje, me parece que é inevitável, necessário, urgente a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Esse requerimento CPI e outros requerimentos de CPI devem observar os requisitos que se exige para a apreciação da presidência do Senado e, cumpridos os requisitos, toda e qualquer CPI será instalada. O presidente da Comissão de Educação do Senado afirmou que os indícios são muito graves. Nós temos indícios muito fortes, denúncias muito fortes de um escândalo. Estamos tratando aqui do bem maior que uma nação pode ter, que é a sua cultura, o seu conhecimento, né? O seu preparo intelectual. Em nota, o MEC disse que continua colaborando com as investigações que envolvem a gestão anterior. A qualquer pessoa que tenha praticado qualquer irregularidade, seja comprovada a sua culpa, isso tem que ser objeto de responsabilização. Nosso governo não compactua com qualquer tipo de irregularidade ou desvio. E nós estamos ao vivo, deixa eu atualizar o caso. Não vai ter mais audiência de custódia. Larissa Arantes entra com a gente agora para falar. Larissa, já há uma decisão? Parece que o ministro vai ser solto? Exatamente, Malta. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Federal Ney Belo, determinando não só a soltura do ex-ministro Milton Ribeiro, como também a soltura dos outros 2 pastores, Gilmar Santos e também Arilton Moura, todos ali em meio a essa operação da Polícia Federal que investiga, então, o favorecimento, né, a partir aí do pagamento de propina, né? Esses 2 pastores, então, de acordo com as denúncias, estariam ali tentando facilitar a liberação de recursos para prefeitos, recursos do FNDE, justamente ali mediante pagamento de propina, mas agora veio essa decisão do desembargador federal liberando, então, todos esses que foram presos ontem. E aí, muito importante a gente destacar, né, Malta, que essa decisão, então, ocorre antes das audiências de custódia que estavam marcadas para esta tarde. Por exemplo, Milton Ribeiro seria ouvido às 2h da tarde lá em São Paulo e essa audiência de custódia seria, então, feita por meio online e agora, então, essa decisão liberando, portanto, não será mais necessário, né? E sempre destacando também, Malta, um fato a respeito dessa decisão do desembargador é que agora sim veio essa decisão de liberação, mas mais cedo, minutos antes, um desembargador plantonista havia dado uma decisão no sentido contrário. Ele alegou ali que a defesa de Milton Ribeiro não havia apresentado os documentos necessários para sustentar o habeas corpus, o pedido de habeas corpus, e por isso, então, havia negado. Passou um tempo, então, veio essa nova decisão a respeito do ex-ministro, Malta. E Lari, que informações você tem para a gente sobre a CPI e a movimentação aí para esse inquérito entre os parlamentares? Bom, a gente continua monitorando porque, de acordo com o senador Randolfo Rodrigues, ele que é autor do requerimento para a abertura dessa CPI, só falta uma assinatura para que o pedido de instalação da comissão seja considerado oficialmente aqui no Senado, né? Bom, inclusive ontem, o presidente aqui da casa, o Rodrigo Pacheco, falou sobre esse assunto, não descartou a possibilidade de levar aí esse requerimento, esse pedido de abertura de CPI. Ele disse... A gente travou a conexão, vocês viram, né? Bom, o recado foi dado, quero te convidar a acessar sbtnews.com.br. A informação que a Larissa trouxe pra gente nesse momento é que uma decisão da Justiça Federal já coloca em liberdade o ex-ministro e os 2 pastores que foram presos 24 horas por dia. E sempre que a gente trata do SBT News, que é a sua fonte segura de informação, basta você acessar, abrindo a câmera do seu celular e escaneando esse QR Code aqui, que você já cai no nosso portal.
De volta ao Distrito Federal, os servidores da Unidade Básica de Saúde dos Jardins Mangueiral fizeram uma grande festa junina para divertir o grupo de idosos que faz tratamento lá na unidade de saúde. Essa é uma forma de espantar a ansiedade, espantar a depressão, depois de uma fase tão difícil, né, gente, que eles viveram nessa pandemia, poder sorrir outra vez. Música temática, bandeirinhas, comidas típicas e quadrilha. Todos os elementos essenciais para uma festa junina. Mas essa celebração tem um diferencial. Ela foi feita especialmente para o grupo de idosos de uma unidade básica de saúde. Desde abril, a UBS-1 do Jardins Mangueiral realiza atividades de promoção à saúde física, cognitiva e emocional para um grupo de pessoas com mais de 60 anos. A festança foi uma forma de confraternizar com segurança depois de tanto tempo em casa. O grupo de idosos faz parte de um trabalho do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E o NASF, ele traz atividades voltadas à coletividade, né, à integração dos grupos, à inclusão social. No início deste ano, a Secretaria retomou as atividades coletivas, então essa atividade faz parte, né, do rol de atividades que as unidades de saúde têm que ofertar na carteira de serviço da atenção primária. Estava tendo uma queixa muito grande nesse momento de pandemia, né? Várias questões relacionadas à ansiedade, depressão, isolamento, muita coisa assim que foi aparecendo na UBS. E aí a gente pensou em idealizar esse grupo. Está tentando resgatar uma vida dentro da normalidade dessa pandemia, né? Então, uma nova normalidade para eles, com mais saúde, mais bem-estar. O objetivo aqui é também celebrar a vida. E olha que tudo foi feito pelo próprio grupo, desde a decoração até a mesa de quitutes. O grupo existe há apenas 2 meses e daqui já nasceram grandes amizades. A Maria Angelina, a Emília e a Delice aproveitam a festa grudadas. Tira as pessoas de casa, são pessoas que estão aí guardadinhas com a Covid há muitos anos e a gente tem vindo fazendo um trabalho muito legal junto às orientadoras e elas tiram a gente para essa nova vida, que é você se enxergar, você está se vendo e junto com outras pessoas. Nós estamos aqui um trio e a gente acaba fazendo novas amizades, junto com os exercício de memória, exercício físico, então está muito bom. A reina é peruana, mas disse que nunca esteve em uma festa melhor. 15 anos que estou aqui, nunca desfrutei como hoje. Estou contenta. E o cachorro quente, tá gostoso? Delicioso. Rico. Coisa boa. Parabéns, pessoal da UBS do Jardins Mangueiral, pela iniciativa. A gente fica muito feliz de ver que os pacientes são bem tratados aí, tá? E a gente fica muito feliz também quando você que está em casa manda mensagem lá no meu Instagram, @FelipeMaltaTV, e diz: Malta, eu tô te assistindo. Eu fico muito honrado com isso e eu tenho uma foto para colocar no ar hoje e uma mensagem para ler com você que está em casa. Olha só. Boa tarde, Malta. Tudo bem com você? Eu sou a filha da Terezinha. Terezinha é uma fã lá da Cidade Ocidental. Meu nome é Gabriela. Assim que eu vejo que começou o jornal, eu venho correndo sentar no sofá para assistir. Não perco por nada o programa. Muito obrigado, Gabriela. Um beijo para você, para sua mãe e para todo mundo aí da Cidade Ocidental. A gente fica tão feliz de ver o sinal do SBT Brasília extrapolando os limites do Distrito Federal e chegando até a casa de vocês que moram no entorno, que fazem parte da nossa população e são tão queridos por nós. Tá? Muito, muito, muito obrigado. Se você, assim como a Gabriela, quer ver a sua foto aparecendo aqui na outra metade da televisão, é só mandar foto, recado, mensagem que você quiser para @FelipeMaltaTV, que é por onde eu tento, sempre que posso, responder as pessoas que mandam mensagem, tá? Para agradecer o carinho de vocês. Agora a gente termina o jornal, mas você tem que continuar ligado aqui na nossa programação. O SBT Esportes Brasília já está começando e você vai ver o caso de uma menina de 13 anos de idade, jogadora do Botafogo, que está sofrendo com casos de machismo dentro do time. Os pais dos coleguinhas estão falando: pode machucar ela sim, porque futebol não é coisa de menina. Vê se pode. É agora, tá? SBT Esportes Brasília já está começando. Obrigado pela companhia e pela audiência e até amanhã. Tchau!